Oi, é a primeira vez que eu ligo a câmera e venho publicamente falar. Eu converso sobre vários assuntos no meu Close Friends, mas eu nunca tive coragem de trazer nem pro meu Instagram em geral, mas aparentemente o YouTube eu tive coragem. E eu peguei um café pra ver se eu tiro um pouco o foco de tá com um negócio apontado pra mim. E aí eu adoro esses canais de YouTube que a pessoa só senta no quarto, num lugar que é dela, nada muito montado, e conversa sobre a vida. E aí eu falei, cara, eu faço isso de certa forma, só que eu tô fazendo isso pra uma galera limitada. E me deu vontade de conversar aqui, porque eu acho que quanto mais gente, mais troca. E então hoje eu não queria fazer pauta, nem roteiro, nem nada disso. Eu não quis usar nenhuma habilidade de publicidade pra pensar como seria isso aqui. Eu só resolvi sentar e falar. Então, hoje eu resolvi falar sobre limites. Eu tenho na teoria que eu sei bem quais são os meus limites. Até onde alguém pode ir comigo e até onde eu posso ir nas situações da vida. Mas eu acho que na prática eu venho reparando que eu não sei de fato, ou pelo menos eu não aplico esses limites. Porque na minha cabeça eu penso, não, mas se a pessoa se fizer isso, esse é o meu limite, essa é a hora que eu vou sair de cena. E eu vejo que a pessoa faz bem pior e eu não sei a hora de falar, tchau, eu tô me retirando dessa situação, eu tô me retirando desse convívio. Porque assim, eu sempre falo, se a pessoa me sacaneou uma vez, é culpa dela. Se ela me sacaneou 2 vezes, a culpa é minha. Porque eu não cortei ou não alertei de primeira. Mas a gente sabe, na teoria, o que alguém pode fazer, não pode fazer com a gente, o que a gente gostaria e não gostaria. Mas na prática isso é muito difícil, porque envolve relações humanas. A sua teoria não discursa sobre o carinho que você pode estar com aquela pessoa, ou os anos de amizade para você poder considerar algo. E a Mel decidiu participar da conversa agora. Mas a gente não pensa sobre o afeto, o ponto de afeto que a gente já pode estar no momento que esse limite aparecer. E há pouco tempo aconteceu uma situação comigo, tipo, dias atrás, e eu fiquei falando, caramba, eu saí dessa situação agora, mas o meu limite já tinha acontecido há muito tempo. Eu já tinha sentido que aquilo ali era o máximo que eu aguentava, mas eu continuei naquele papel. E aí isso me questiona se a gente tem medo de assumir a posição de daqui você não pode passar comigo, ou se a gente tem medo da perda, tipo assim, eu não consigo imaginar viver sem, ou eu não quero imaginar viver sem, né? Às vezes a gente consegue, mas a gente só não quer ver esse plano que a gente tenha que aprender a viver sem algumas pessoas. E sejam amigos, namorados, o que quer que seja, toda a relação que a gente constrói, assim, que cria essa proximidade, intimidade, é difícil romper aquilo ali, né? Porque você sabe que a pessoa vai embora carregando um pouco de você e você fica com um pouco dela também. E eu penso que talvez seja esse o ponto. Eu tenho muita dificuldade em largar o osso, em falar que isso aqui é o meu máximo, isso aqui, daqui a gente não consegue mais consertar e voltar a ser o que era. Porque depois de algumas mágoas, de alguns pedidos de desculpa, a gente não consegue voltar a estaca zero, né? E se torna difícil. Depois que você gerou essa desconfiança na pessoa de tipo assim, você me magoou, então eu já não confio em você como eu confiava antes, é difícil voltar a ser o que era, né? Só que a gente sabe, a gente vê que já não é mais o que era. E é difícil também aceitar isso. Esse sentimento ruim de você tá se perdendo e eu tô me perdendo, cada um no caminho. E há pouco tempo isso aconteceu com uma relação de amizade minha, né? Que a gente ficou pensando muito nos anos de amizade que a gente tinha com a pessoa, mas a gente sabia que a gente tinha chegado no nosso limite em relação ao que estava acontecendo. E eu fui a que teve mais dificuldade de falar, não, é hora de cortar. Eu reparo isso porque em diversos momentos da minha vida, né, conforme a minha adolescência e minha fase adulta, eu vejo a minha família, meus amigos falando,
mas você reclama que a pessoa fez isso com você e depois você volta ao convívio normal com ela. Tipo assim, você termina com essa pessoa, você fala que ela te fez isso e você volta a namorar com ela. Ou você fala que esse amigo fez isso, mas você daqui a pouco tá com a pessoa dentro da sua casa novamente. E é muito difícil pra mim não dar a chance das pessoas mudarem quando existe um laço com elas. Mas eu tenho pensado que isso é ruim. Nem todo mundo quer mudar. Esse é o ponto. A gente acha que a pessoa quer mudar porque ela fez algo que não foi legal pra gente, mas nem sempre ela quer. Às vezes ela vai ser assim com todas as outras próximas pessoas que ela se encontrar, porque é uma característica dela. Ou às vezes ela não acha que ela errou com você e ela vai manter isso. Então a gente tem que parar de achar que todo mundo quer uma segunda chance, que todo mundo quer o nosso perdão e que todo mundo tem como mudar. Porque não tem mesmo, assim. E isso pouparia a gente de tanto sofrimento, sabe? Assim, a gente tá com medo de quê? De virar e falar, isso aqui me magoou, isso aqui não tem como, isso aqui você não pode fazer. A gente tá com medo do quê? De perder alguém, de ter que conhecer pessoas novas? A gente não... A vida é a arte do encontro, a gente já não tá fazendo isso a vida inteira. Pra ter essa pessoa, a gente teve que conhecê-la de alguma forma. Então, viver com medo é muito difícil, principalmente nessa parte. Eu me submeti a muitas coisas com medo de falar, agora eu preciso me colocar em primeiro lugar e não tem como. Então, eu queria muito trazer essa ideia, sabe? Que a gente realmente imponha os nossos limites, que a gente pense quais são eles, e isso a gente faz muito bem sozinho. Porque às vezes é difícil, estando naquela amizade muito assim, tipo, junto com a pessoa o tempo todo, ou com aquele namorado o tempo todo, porque a gente vai sempre colocar a relação, o afeto que existe em primeiro lugar, pra depois colocar a nossa parte racional. E aí, eu acho que a gente tem sempre que pensar do que é esse medo. Você tem essa síndrome de abandono, então você tem medo que as pessoas saiam da sua vida? Ou você tem medo de dar certo, tipo assim, de conhecer alguém e ser tão melhor do que essa pessoa? Você vai pensar, e agora? Eu tô acostumada com pouco, não sei lidar com muito. E entender o que te impede de exercer esse limite. E eu acho que, nossa, a gente passaria por tão poucas coisas ruins, sabe? Se a gente soubesse a hora de sair de cena, se a gente soubesse a hora de falar pro outro, não, você não vai fazer isso aqui comigo, e de um jeito que você fosse tão firme que o outro ficasse com medo de fazer isso com você. Porque não adianta você falar, tipo assim, super manso, e a pessoa, ela não vai levar a sério. Mas se impor o suficiente pro outro falar, tudo bem, eu sei que daqui eu não posso passar. Porque se a gente não fala, ninguém vai saber. E aí a gente depois tem que lidar com um monte de acontecimento e de mágoa que era só a gente ter se amado um pouquinho mais, o suficiente pra falar o que todo mundo pode fazer e não pode fazer com você. Isso tá na sua cabeça, isso já é natural do ser humano, saber o que agrada e desagrada. Você só tem que aprender que tem como viver muito melhor se você começar a colocar isso em prática, a falar isso. Eu acho que a ideia principal do vídeo era essa, e qualquer um que se sentir à vontade pra comentar, e se você não se sentir à vontade pra deixar um comentário aqui, as minhas redes sociais estão abertas, estão esperando vocês pra essa troca que sempre rola no meu Close Friends, e que agora eu tô muito animada de poder rolar com várias pessoas. É legal do YouTube que a gente não faz ideia do alcance que esse vídeo vai ter. Talvez 3 pessoas vejam, talvez 300, talvez 3.000. A gente não sabe, vamos ver. E com certeza eu gaguejei muito e as cachorras entraram em cena porque aqui é uma casa cheia de cachorros. E eu acho que eu vou pegando jeito nos próximos vídeos. Eu pretendo falar de várias coisas que passam na minha cabeça. E eu vou deixar no final desse aqui, em todos talvez eu faça isso, uma frase, porque eu adoro frases e eu sempre relaciono elas com os assuntos e com os momentos. E eu espero que isso tenha colocado alguma coisa na cabeça de vocês em relação a isso, sabe? Que isso tenha aberto alguma portinha aí e isso tocou na ferida. Calma, dói na hora, mas é pra não doer mais.